Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 porque começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Então, eu sou a Patrícia Dillig, para quem está aqui pela primeira vez, e esse é o canal onde nós falamos para professores de yoga ou para quem é praticante de yoga e quer se formar na profissão. E o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema muito legal. Como abordar os prospects de yoga? O que você falar com os prospects de yoga? Eu recebo mensagem todos os dias, né, de vocês. Então todos os dias eu converso com praticantes de yoga que querem se formar ou com professores de yoga que querem, né, dar uma alavancada na carreira. E essa é uma das dúvidas. Por quê? Se você não tem aluno, você não tem viabilidade financeira, né? Você não consegue viver da sua profissão. Então, como você vai pegar o prospect? O que é prospect? É aquela pessoa que ainda não é seu aluno e transformá-lo em aluno. Isso a gente chama de taxa de conversão. Como é que você faz a conversão de prospect para aluno? Como é que você faz isso na prática? E por que é tão importante você pensar em aumentar a sua taxa de conversão e você trabalhar bem fortemente nela? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu gosto também de chamar o prospect de futuro aluno, porque nada mais é do que um futuro aluno, né, gente? Vamos combinar. O prospect, ele será seu aluno. Então já coloca a mentalização, poder, energia, né? Já coloca ali a mentalização que ele vai ser seu futuro aluno. Quando eu registro um nome, um contato de um prospect no meu celular, eu já coloco o futuro aluno. Eu coloco o nome da pessoa e já põe o futuro aluno já, né, visualizando que essa pessoa vai fazer aula comigo. Então, prospect é aquela pessoa que ainda não é seu aluno, beleza? Tá? Então, é aquela pessoa que tem interesse ou não. Tá? Então vamos começar primeiro falando sobre dois tipos de prospects para você que você pode trabalhar. Tem o prospect frio e tem o prospect quente. Paty, o que é isso? Prospect quente é aquela pessoa que já acompanha você nas redes sociais, é aquele que já fez uma aula experimental com você, ou ele já foi conversar com você, já pegou algumas informações de como é a sua aula, de como é o seu trabalho. Então ele já entrou em contato com você. Isso é um prospect quente, é alguém que se interessa pelo seu trabalho, já mostrou interesse pelo seu trabalho. Isso é chamado de prospect quente. E o que é prospect frio? É aquele que ainda não sabe que precisa do seu trabalho. Então, imagine o seguinte: prospect quente é aquele que conhece o seu trabalho e sabe que geralmente ele precisa, demonstra um interesse. O prospect frio é aquele que não conhece o seu trabalho, não sabe ainda que o seu trabalho existe. Ou às vezes não sabe que o yoga vai ajudá-lo naquela transformação que você está divulgando. Então, a gente costuma falar dentro do programa VIP de dois tipos de prospecção, né? Essa prospecção mais quente, que é a prospecção das pessoas que te seguem, né? Como você aborda, como você cria uma lista sobre isso, e a prospecção fria, que é aquelas pessoas que não conhecem você, ou não sabem que você trabalha com yoga. Isso acontece também, tá? Tem gente que às vezes é seu amigo, tá ali próximo, mas não sabe que você trabalha com yoga, ou não sabe que as suas aulas de yoga geram aquela transformação para aquela pessoa. Então, primeiro a gente tem esses dois tipos de prospect. É legal você separar, porque cada tipo de prospect é uma ação diferente que você vai fazer. Aquele que já está aquecido, você vai fazer um tipo de ação. Aquele que não te conhece ainda é outro tipo de abordagem. E é importante você saber diferenciar. Então, coloca ali já qual que é o seu prospect quente, qual que é o seu prospect frio. O prospect quente, ele tem maior probabilidade de se tornar seu aluno, já que ele já mostrou um certo interesse pelo seu trabalho. O prospect frio, você vai exigir mais tempo, energia e às vezes até dinheiro para você trazê-lo para você. Então, o prospect quente é muito mais fácil, você vai gastar menos dinheiro, menos tempo e energia, porque ele já mostrou uma predisposição a conhecer um certo interesse pelo seu trabalho, beleza? E por que é tão importante você separar esses prospects dessas duas categorias? Porque quando você sabe que o prospect ele é quente, você vai fazer um tipo de ação específica com ele. E é importante você anotar tudo. Por quê? Quando a pessoa chega para você, é assim, anota. Dentro do programa VIP, a gente disponibiliza planilhas, guias, para que cada mentorado coloque ali, né? Coloque as observações, mas cria uma planilha. Pode escrever no caderno, à mão? Até pode, não é a melhor maneira, porque se o cachorro comer o caderno, se molhar, você perde aquela informação. E eu gosto sempre de colocar, né? Coloca numa planilha lá e coloca a observação. Data tua, quem é o seu aluno, como é que ele chegou até você, né? Então, coloca essas informações. O que ele falou durante a conversa que você teve com ele, né? Então, tem uma conversa que eu super oriento que você cria um script
um script para você conversar com o prospect. Esse script vai te direcionar o que você vai falar nessa conversa. Porque às vezes as pessoas falam assim, Paty, eu não sei o que falar na conversa com o prospect. Não é, se você fez a fase da preparação de maneira correta, quando você chegar na fase da prospecção, você vai só colocar em prática aquilo que você já definiu na preparação. Então não é sair prospectando sem se planejar. Se você sair prospectando sem se planejar, você pode ficar mais inseguro, mais insegura, porque você não definiu quem que é o público-alvo, quem que é o avatar, refinou para o avatar, qual que é a transformação que você gera, qual que é a tabela de preços, de valores que você colocou nos pacotes de aula, de personal, de presencial, online, grupo. Você definiu? Se a pessoa fechar um mês, se a pessoa fechar um ano com você, você tem esses valores muito claros na sua mente? Isso tudo é na fase de preparação. E essa preparação, ela vai te ajudar para quando você fizer a prospecção. Então, cria um script também, frase a frase, do que você vai falar para aquele prospect. E aí, quando você for conversar com ele, você vai conversar e com uma base nesse script, você vai se sentir muito mais seguro. Porque você vai saber exatamente o que falar. Não vai chegar na frente do prospect e dar branco. Você não sabe o que falar para ele, imagina? Quem aí já passou por isso? Chegou na frente do prospect e não sabia muito direito o que falar. Será que eu conto como é que é a minha aula? Será que eu escuto mais? Será que eu falo mais? Como é que eu faço? Então, cria um script para te dar mais segurança. Com esse script pronto, você vai marcar a conversa com ele e vai saber exatamente o que falar. Nesse script, você vai fazer uma anamnese. Anamnese de que tipo? Por exemplo, perguntas super importantes que não podem faltar nesse script. Se a pessoa tem algum tipo de limitação física, né? Então, às vezes a pessoa pode ter uma hérnia de disco, às vezes a pessoa pode ter algum tipo de doença crônica, como pressão alta, pode ser que ele tenha feito uma cirurgia recente, ou esteja tomando medicação. Essas perguntas você deve fazer na fase da prospecção, para você conseguir direcionar aquela pessoa. E até solicitar exame médico, caso você não se sinta seguro, para começar a dar aula para aquela pessoa. Porque às vezes acontece, tá? A pessoa falou que tem uma série de coisas, uma série de problemas, né, de saúde, e aí você não sabe, se fala, putz, eu não sei se eu posso dar invertida para essa pessoa, eu não sei se eu posso dar abertura pélvica, porque ela falou que ela tem um problema aqui na articulação, enfim. Então, peça um exame médico, peça exame médico para aquela pessoa, escreve uma cartinha, coloca algumas informações ali para o médico, e manda para esse aluno, ou imprime para o aluno, para que ele leve para o médico dele. E aí, com base nisso, o médico vai falar o que ele pode fazer, o que ele não pode. E aí você vai conseguir montar as aulas de uma maneira mais segura. Gente, nós não somos médicos. Então, se você tem dúvida do que vai dar naquela aula, você deve pedir orientação médica. Ah, Paty, mas isso é muito burocrático e o aluno, eu vou perder o aluno. O que é melhor para você? É você pecar pelo excesso de segurança sua e para o aluno, ou acontecer alguma coisa dentro da sala de aula com essa pessoa? Isso pode acontecer, tá? Então, isso pode acontecer. E aí, o que você vai fazer se a pessoa falar, ah, então eu tinha hérnia de disco e fiz Circhaça, invertida sobre a cabeça. E eu tenho uma hérnia nessa região aqui. Ou eu tenho algum tipo de cirurgia recente na região da caixa craniana, né? A pessoa fez uma cirurgia dentária, alguma coisa assim, e não falou para você. Isso pode impactar a oftalmológica, tá? Então, tudo isso você tem que perguntar. Então, essa conversa ela é bem importante. Esse tipo de abordagem do prospect ela é importante para direcionar você, para você entregar a melhor aula, a aula mais segura, para você se sentir mais segura de montar a aula para aquele aluno. Mesmo a aula experimental, tá, gente? Se você tá pensando, ah, mas eu vou fazer só uma aula experimental. Gente, você tem que saber o que a pessoa quer. Você tem que saber o porquê que aquele aluno, ele tá na sua frente, naquele tapetinho. Se você não souber o que o aluno tá fazendo na sua frente, qual que é o interesse dele, que você vai dar na aula? Então, mesmo a aula experimental, você tem que fazer essa conversa antes. Então, eu costumo orientar os meus mentorados de não sair distribuindo aula experimental como se fosse balinha por aí, porque não é. A aula experimental é algo para você ter na manga, é aquela última cartada, caso o prospect não feche a aula com você, não feche o plano de aulas. Mas não deve ficar distribuindo logo de cara ou ficar divulgando, ah, venha fazer uma aula experimental. Eu sugiro que você faça uma abordagem um pouco diferente. A abordagem é com base na transformação que o seu trabalho gera para aquele público. E qual público, Paty? O público que você definiu, o público que você gosta de trabalhar. Então, que público pode ser esse? Vou dar alguns exemplos aqui que vocês me deram. Você pode ter surfistas, homens surfistas de 18 a 35 anos, que querem melhorar a estabilidade na prancha. Teve uma outra que quer trabalhar com mulheres surfistas também, que querem aprimorar essa respiração, administrar melhor as emoções. Teve uma outra pessoa que quer trabalhar com pessoas no pós-cirúrgico para melhorar a adaptação. Então, tem muita coisa. Você pode escolher o público que você quer. Quero trabalhar com mulheres na menopausa, para reduzir os efeitos da menopausa. Quero trabalhar com pessoas para reduzir a ansiedade, né? Ou para reduzir insônia. Gente, você define o seu público.
com base naquilo que você sabe fazer de melhor e aquilo que você gosta de trabalhar, tá? Não adianta você falar, esse público aqui é o público que vai pagar pelas minhas aulas, mas é um público que você não gosta de trabalhar, é um público que você não vai se sentir bem trabalhando, então não faz sentido. Então, escolhas, você tem essa liberdade, você que é professor de yoga, tem a liberdade de escolher com quem você quer trabalhar. Você pode escolher com quem você quer trabalhar, então escolha quem você gosta de trabalhar. E para aquelas pessoas que não tem a ver com o seu público, que você não se sente tão à vontade, você pode falar que ok, você não tem vaga para aquele tipo de pessoa. E tá tudo certo. Você tem essa liberdade de trabalhar com quem você quiser. Então, use essa liberdade a seu favor. Então, beleza. A gente falou aqui como você pode começar, então, de definir em público quente e público frio, né? Então, prospect quente e prospect frio. E cada um você vai fazer uma ação diferente. As ações são um pouco diferentes, tá? Mas a base da conversa de script tem que ser a mesma. Então, o que você vai fazer tem que ser dentro daquele público. Então, por exemplo, na fase da preparação, você foi lá e definiu a preparação. Vou definir que eu vou trabalhar, então, com homens que são lutadores de jiu-jitsu, lutadores iniciantes, né, que não são profissionais. Legal, você definiu ali. E aí você falou, bom, agora eu vou começar a desenhar meu público, tá? A galera das artes marciais também gostam de fazer yoga, tá? E eles super valorizam a parte de flexibilidade, a parte da respiração, reeducação das emoções, então isso é bem legal. Então você vai fazer ali, definir que você vai dar aula para homens de jiu-jitsu. Beleza, você definiu o seu público. Definindo o seu público, o próximo passo que você vai fazer é o seguinte, você vai pensar, tá, esse é meu público, qual é a transformação principal que esse público quer? Eles querem melhorar ali a gestão das emoções, porque eles querem ter mais foco e concentração, né, durante a luta, para não se dispersar e ter mais objetivo ali durante a luta. Porque às vezes no rola ali no chão, a pessoa pode ficar muito tempo ali, e às vezes é um descuido, uma falta de concentração pode gerar ali a pessoa perder aquela luta. Então, você vai trabalhar com isso, legal. Então, eu vou trabalhar para administrar melhor as emoções, para o cara ter melhores resultados numa luta. Legal. Você definiu esse público. Onde estão essas pessoas? Aí você vai ser o próximo passo. Você vai começar a frequentar. Frequentar, que eu digo, não é preciso você fazer aula de jiu-jitsu, mas você tem que entender a realidade deles. Não adianta você falar assim, pô, eu quero dar aula para professores de jiu-jitsu, mas você não conhece jiu-jitsu. Você não precisa praticar. Você não precisa ser o seu avatar transformado, como a gente costuma falar em marketing digital. Mas você precisa, pelo menos, entender as necessidades desse público. Como é que você faz isso? Conversando com eles. Paty, mas eu não tenho ninguém que é de Gil e eu queria muito entrar nessa área. Tá, não consigo conversar com ninguém? Vai dar uma googada e fazer a lista de quais são as coisas que eles querem trabalhar. E aí você vai começar a frequentar quais são os lugares que esse público de jiu-jitsu frequenta. Aí você vai começar a divulgar o seu material nesses lugares. Então, vou divulgar nas próprias escolas de jiu-jitsu, vou divulgar em lojas que vendam kimonos, vou começar a fazer parceria, fazer um anúncio direcionado para esse público. Então, perceba que as suas ações, elas são condizentes ao público que você escolheu. E, logicamente, quando o público é frio, quando você não conhece essa pessoa, você vai ter que fazer esse tipo de abordagem, vai ter que fazer um cartaz, um anúncio. Então, percebe que você vai ter um investimento de energia, de tempo e de dinheiro maiores. Agora, quando você já sabe, né? A pessoa já é quente, já é um prospect quente, isso é, ele já segue você, você já conhece aquela pessoa, às vezes basta mandar uma mensagem para a pessoa. Manda uma mensagem, né? Ou a pessoa já procurou uma aula sua, manda uma mensagem, marca uma conversa e vai conversar com aquela pessoa para falar do seu trabalho. Veja que é mais simples, né? Então você pode também criar eventos, você pode criar um evento, cria um workshop para a gestão das emoções e convida a sua galera de jiu-jitsu. Paty, mas eu vou dar um workshop de graça? É investimento que você está fazendo. Ao invés de você investir no anúncio, ao invés de você investir para fazer um cartaz, você vai investir no workshop, vai investir o seu horário ali para direcionar aquelas pessoas. Você entende? Que você não é você sair dando aulas de graça, dando workshop, curso de graça. É sempre com um contexto. Por que você vai estar entregando aquela aula? Por que você vai estar entregando aquele workshop? Tem um objetivo. Você quer atrair aquele público para você. Às vezes, o valor que você vai gastar ali, você fazendo um workshop, é muito menor do que você pagar alguém para fazer arte, caso você não saiba fazer, ao invés de alguém para distribuir, alguém para imprimir, né? Porque impressão colorida é mais caro, né? Então, veja o quanto é importante você fazer essas definições, né? Então, quanto mais segmenta o seu público, melhor. Quanto menos você segmenta, menos você lidera aquela área. Hoje, quantos profissionais de yoga existem no Brasil? Muitos. Agora, quantos profissionais de yoga são especializados em dar aulas para quem é do jiu-jitsu? Poucos.
Talvez você lidere essa área. Você entende? As pessoas vão falar assim, eu vou fazer aulas de yoga com o fulaninho ali, que eu não sei qual que é o resultado dele, ou vou fazer aula de yoga com a Paty, que dá aula especializada para quem é do jiu-jitsu. Ele vai fazer aula com quem ele se identifica mais, porque você sente mais segurança, porque você fala, aquilo ali é para mim, ali é o meu lugar. Então, quando você fica muito amplo, você vai tentar falar com muita gente, você não fala com ninguém. Aí fala, Paty, mas yoga é para todos. Sim, é yoga para todos, mas se você fizer uma comunicação ampla demais, genérica demais, você não vai abraçar ninguém. Por exemplo, se você quer dar aula para criança, é um tipo de abordagem. Se você quer dar aula para criança, você vai fazer uma abordagem para os pais, divulgando quais são os benefícios das crianças fazerem aula de yoga. Logicamente, você não vai escrever para criança que não toma decisão, né? Então, você vai escrever de um jeito. Agora, se você ministrar aula para a terceira idade, você vai escrever para esse público da terceira idade e vai fazer ação também, pode fazer para os filhos, né? Os filhos darem de presente o yoga para os pais. Então dá para fazer. Percebe que a comunicação é muito diferente? Mas eu vou fazer com um jiu-jitsu esportista. Então que legal. Aí você pode colocar às vezes fotos de asana, foto mais bonita, né? Foto de técnica corporal. Agora, você vai dar aula para terceira idade e você faz uma hakakasana, que é uma técnica invertida só sobre as mãos, você pode estar afastando o seu público. Tá, entende? Então são abordagens diferentes. Então quando você define o seu público, fica mais fácil você alinhar toda a sua comunicação e como você vai abordar aquele prospect, tá? Aí o que acontece? O yoga, ele é gigante, você vai pegar um pedacinho do yoga e vai atuar com aquele pedacinho. Técnicas vão trazer mais energia, técnicas que vão trazer mais disposição, técnicas que vão ajudar a pessoa a reduzir a insônia. Então você vai pegar aquele pedacinho que cabe perfeitamente para o seu público. A Isa falou assim, eu tenho anamnésia prévia no Google Forms, o que você acha? Perfeito. Só que assim, a anamnese é feita olho no olho, tá? Não deixa a pessoa responder. Dá para fazer a pessoa preencher e mandar para você? Dá. E quando eu digo prospect, tá? É a anamnese do prospect. Não a anamnese de identificar as dores e objeções do seu público-alvo. Mas a anamnese do prospect eu gosto de fazer olho no olho, nem que seja online. Mas o aluno é online, faz olho no olho online. E você preenche. Por quê? Porque o Google Forms é legal, eu uso para muitas finalidades, tá? O Google Forms, só que você perde a interação, perde fazer perguntas de aprofundamento para a pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma mentorada que é a Aline, né? E ela falou o seguinte, que teve uma pessoa uma vez que falou para ela, o prospect falou, olha, eu sou avançada, eu sou aluna avançada. Eu falei, marca uma conversa com ela e vai ver. Quando foi ver, a pessoa falava avançada porque ela fazia mais técnicas de flexibilidade, ela era mais flexível. Só que ela não era tão flexível assim. Então, e aí você consegue perguntar e direcionar a conversa, porque eu gosto sempre de fazer olho no olho, tá? É o melhor, é o mais recomendado, porque aí você ganha interação, você ganha contato. Ele responde, depois eu converso com ele em mãos. É uma possibilidade, tá, Isa? Assim, não vou falar que existe certo e errado, você pode testar, se funcionar bem com o seu público. Mas o tempo que a pessoa investe ali preenchendo, depois ela vai ter que responder de novo sobre as perguntas, você vai tomar 2 tempos da pessoa, entende? Você vai tomar o tempo que você chegaria para aquela pessoa e conversaria com ela, é um tempo só. Você vai dar 2 trabalhos para ela, né? E tudo que você vai dar mais trabalho, vai despender mais tempo e energia da pessoa, tem probabilidade maior da pessoa desistir. Existem vários estudos falando daquelas páginas de compra. Sabe quando você vai comprar algum mesmo produto, tá? Você vai comprar um tênis. Aí você vai comprar o tênis. Quanto mais cliques você tem que dar para chegar no pagamento, mais a pessoa tem tendência a desistir. E a mesma coisa, quanto mais ações a pessoa tem que fazer para se tornar seu aluno, mais a tendência daquela pessoa desistir de fazer aula com você. Então pensa nisso. Como é que eu vou facilitar a vida do meu prospect? É conversando com ele. Eu converso olho a olho, né? Eu gosto de conversar no olho a olho, eu acho mais simples e ele não vai ter um trabalho de preencher uma coisa para depois conversar. Na minha percepção, mas nada que você possa testar, tá? Você pode dizer para mim, Paty, no meu caso funciona bem assim, beleza? Então, aí funciona bem para você. Então, tudo é teste. Cada um funciona com o seu público, né? Tem coisa que funciona com o público que não funciona com o outro. Por exemplo, aula online para quem é terceira idade ou para quem é criança é muito mais desafiador. Funciona a aula online para esse público? Funciona, mas é um desafio maior. Às vezes, você fazer aula presencial para esse público é mais indicado, ou você vai ter que pedir ajuda de alguém para deixar a aula pronta para aquela pessoa. Mas tem público, por exemplo, de executivo que funciona super bem. A pessoa terminou, principalmente se ela tiver home office, terminou de trabalhar, abre o tapetinho e já começa a fazer aula. Funciona melhor. Então,
Quando você conhece o seu público, você consegue saber exatamente o que funciona melhor para o seu público. Olha que interessante. E você faz o alinhamento das suas informações. Então, se você, por exemplo, definiu lá o público de jiu-jitsu. Ah, Paty, mas eu quero também ter mulheres no jiu-jitsu. Tá, mas você definiu homens e tá tudo certo. Tá? Tá tudo certo. É o seu público. Você pode escolher com quem você quer trabalhar. Aí você vai distribuir, por exemplo, flyer num consultório de ginecologista? Não, né? Um centro de estética? Tem homem que faz, mas a probabilidade é menor. Então, você não desperdiça tempo, dinheiro e energia prospectando no lugar que seu público não tá? Então, isso é muito interessante. Quando você faz essas definições, a sua prospecção fica muito mais direcionada. E você começa a ter cases, porque as pessoas, gente, o ser humano é um ser que ele gosta de estar em comunidade. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Ah, Paty, mas eu moro sozinho. Tá, você pode morar sozinho, mas alguém plantou a comida, né, que você tá comendo, alguém colheu, alguém levou pro mercado. Percebe que tem todo um sistema, né? Alguém fez trabalho ali para você ter energia, para você ter água. Então, a gente trabalha em comunidade, por mais que você more sozinho. A gente vive em comunidade, a gente se ajuda em comunidade. Então, quando você fala, olha, aqui eu tô com pessoas que são do jiu-jitsu, perceba que o cara fala, pô, legal, tem uma egrégora do jiu-jitsu, a pessoa se identifica. E quando a pessoa se identifica, cria amizade, cria vínculos, até mesmo que seja aula personal, tá? Você pode colocar todo mundo num grupo do WhatsApp e ter alguns momentos de interação, mesmo que seja online entre essa galera, né? Cria esses momentos. E aí essa pessoa cria uma comunidade, cria uma amizade. A pessoa não vai querer sair, não vai querer parar de fazer aula, porque fala, pô, o coleguinha ali tá cobrando a aula personal por R$50. A Paty cobra 250. Tá, mas será que eu vou parar de fazer aula com a Paty? A Paty direciona, viu meu acompanhamento, né? Eu já evolui bastante, tem toda a egrégora lá do jiu-jitsu. Será que o outro vai conseguir entregar? O cara vai pensar 2 vezes. Em tempos de pandemia, dei aula online para uma aluna idosa de 89 anos, mas o sobrinho dela fez aula junto para ajudar ela. Foi desafiador, mas funcionou. Aí, Glau, a gente tem que se reinventar. Às vezes, a gente fala o seguinte, mas é muito difícil. Tá, mas será que você não consegue fazer com uma Glau, orientar alguém, tá junto? Durante também a pandemia, vou dar um exemplo aí, puxando esse tema da Glaus. Durante a pandemia, a minha mãe fez algumas atividades, né? Ela fez algumas atividades de conversa online, de participar de eventos para idosos. E aí, eu ajudei no começo, eu e meus irmãos ajudamos ela como conectar, para ela aprender como conectar, e depois ela aprendeu. Então, mas as primeiras vezes a gente teve que ali estar junto. Se você escolher esse público, pense quais são os ônus e bônus da escolha desse público. Eu escolhi esse público, então vai ser mais desafiador na questão da terceira idade, de como vai ser online. Então tá, será que você quer dar aula presencial? Como é que você vai fazer essa abordagem? Na hora de abordar, você vai abordar junto também o filho. Você vai criar a comunicação abordando também ali porque é tão importante o pai daquela pessoa fazer uma aula de yoga. E qualquer transformação que você vai gerar para aquele público, entende? A criança também. A criança é muito mais desafiador. Porque a criança não tem ali o tempo de concentração, ainda mais online, é mais desafiador. Mas dá para fazer também. Mas você vai ter que se reinventar e você vai ter que falar com o público que toma a decisão. Então percebe que quando você não tem o avatar definido, quando você não tem a transformação definida, tudo que você vai fazer pode criar um desalinhamento. Pode ser que você fique desalinhado na sua comunicação. E o desalinhamento da comunicação vai prejudicar você na parte da conversão, porque vai vir pessoas que não tem a ver com o que você está trabalhando. Então, são coisas diferentes, né? Então, isso é bem importante a gente falar. E aí, você vai fazer a abordagem, dependendo da abordagem, como você aborda o público quente, como você aborda a prospect quente, como você aborda o prospect frio. E aí, você, a partir daí, começa a interagir com esse público, criar ações, tá? Para cada tipo de público. E faz o script, tá? De preferência olho no olho. Porque você vai ter maior probabilidade de conversão do que apenas responder o valor da sua aula por mensagem. Eu evito fazer isso, viu? Porque quando você começa a cobrar um valor fixo, você não sabe se aquela pessoa... Se você vai ter que se deslocar, se você vai ter despesa de Uber, ou de gasolina, de estacionamento, de ônibus. Se você vai ter que, às vezes, se despender de um lugar para o outro, né? Se você vai ter que comprar uma câmera melhor ou internet melhor, você tem algumas despesas ali envolvidas, né? Ou ele faz questão que você leve o EVA, o tapetinho para ele. Então, primeiro eu sempre puxo para conversar. Depois você conversou, aí você vai estipular o valor conforme o que a pessoa quer. Lembra, você é um mentor, você age como professor, como mentor. Então, quando você vai estar ali mentorando alguém, você vai dar a melhor opção para aquela pessoa. Pode ser que a pessoa venha buscando aula em grupo, mas o ideal para ela é uma aula personal. Você vai agir como um mentor, vai direcionar o
do que é mais importante para aquela pessoa. E isso você faz na conversa do futuro aluno. Aproveitem muito hoje para começar já a pensar em refinar o seu avatar, a transformação, para que você tenha mais direcionamento aí a partir de agora, para você prospectar mais, aumentar sua taxa de conversão e ter mais alunos nas suas aulas, né? Então, não precisa ter muitos alunos, tá? Mas ter alunos pagando o valor que você merece, alinhados com o público, com o avatar que você definiu, com a transformação que você gera, tá bom? Não precisa ter 30 alunos. Se você tiver poucos alunos, mas alunos bons, que principalmente se for personal, você consegue ter uma lucratividade interessante e continuar tendo a sua liberdade de tempo, né? Continuar praticando yoga, continuar fazendo a sua vida, tá bom? Um beijo para vocês, vejo você amanhã às 9h47.